trabalhei com coisas muito ligadas à parte industrial, à manutenção de equipamentos, à importação de máquinas, etc. Tu encontraste desafios e tu criaste uma coisa que mais admira assim, networking. Então, no meu caso, eu não tenho um background de engenharia, por exemplo, mas eu estou associada a pessoas na minha equipa que têm esse background. Tenho a parte de business, tenho a parte de supply chain, tenho a experiência do projeto da casa da minha mãe. Sejam todos bem-vindos aos Bastidores CEO. Este programa é desenvolvido pela Highmaster Academy para acabar com o caos na sua empresa. Neste programa convidamos empresários, CEOs de grandes empresas para ajudar você a entender mais sobre pessoas, sobre gestão, sobre cultura organizacional, ou seja, sobre resultados, sobre pessoas, sobre processos. E hoje eu convidei a pessoa que mais admiro, que é a Sílvia, que ela tem feito um trabalho extraordinário. Ela tem movido várias mulheres empreendedoras e ela é imparável. Sílvia, seja bem-vinda aos Bastidores CEO. Muito obrigada pelo convite, sinto-me muito feliz por estar aqui e poder partilhar a minha experiência. É incrível. A Sílvia esteve na África do Sul recentemente, ela postou várias fotos a construir com a massa e aquilo, eu olhei e falei, é incrível. E Sílvia, com quantos anos tu entras no mercado imobiliário? Se a gente colocar, bem, mais uma vez, boa noite a todos. Meu nome é Sílvia Ferreira, empresária, empreendedora no ramo de construção civil. Acho que é um dos motivos também que me faz ser convidada aqui hoje. Sinto-me muito prestigiada por isso e eu vejo a minha trajetória como empreendedora muito lá atrás. Eu, na verdade, não iniciei no ramo de construção, iniciei no ramo de moda. Quando eu, por alguma razão de trabalho, sempre me deslocava em várias cidades do país e eu percebia que naquelas cidades havia uma certa demanda por tipos específicos de roupa. Então, fui desenvolvendo algum tipo de venda personalizada para determinado tipo de pessoas que tinha certas preferências, não se movia constantemente a Maputo, tinha uma certa dificuldade de tempo em poder encontrar soluções de vestuário. Então eu trabalhava com aqueles clientes e a dado momento fui amadurecendo a ideia, acabei tendo uma loja fixa em Tete. E depois, ao longo dos anos, percebi que não era muito bem onde o meu fit estava, não era bem para o lado da moda, acabei até tendo um business plan para isso. Mas o mundo deu algumas voltas que eu acabei no ramo de construção. Sabes que nós temos uma coisa em comum. Eu iniciei também na moda. Eu desfilei. Eu tinha, mas talvez tu fosse mais avançado que eu. E eu gostava da moda. Eu tinha lá um mentor, o Nércio Duvan. O Nércio Duvan hoje é vereador no Conselho Municipal. E eu peguei a revista naquela altura, era Most Celebrity, que selecionava os modelos para fazer fotos e tal. Eu fiz casting na Most Celebrity, eu pagava. Naquela altura tu pagavas e tinha a revista e tu fazias fotos. E eu pego aquela revista, vou ter com o Nércio. Nércio, tu tens que me treinar, eu saber andar, aquela passarela, aquelas todas. E eu quero aquela barriga, tanquinho. E ele, tudo bem. Começamos, ele ensinou-me. Eu tinha aulas particulares, porque eu pagava o Nércio. Então eu tinha aulas particulares com o Nércio Duvan. Então, eu queria aquela barriga de tanquinho. Não, e uma coisa muito interessante é que hoje o único gominho que eu tenho é o meu umbigo. A vida de empresário não é fácil. Então, o Nércio fala, tu tens que fazer exercícios, e tu tens que comer menos sal. E começou a falar, não, eu vou sair desse. Então eu saí da moda. Mas eu fiz alguns trabalhos, aquela coisa, aparição na televisão, mas eu não fui muito mais além. Mas eu me identifiquei com essa parte. Eu olhava, a Sílvia foi mais que eu, porque eu não entrei na moda assim. Sim. Não, mas parabéns. E tu fazias isso em Tete? Fazia isso em Tete, fazia isso em Nampula. A dado momento pretendi fazer um pouco mais em Maputo, mas percebi que o meu plano de negócios para Maputo havia de necessitar de um pouco mais de inovação, porque aqui as alternativas são maiores, o mercado é muito mais exposto a lojas e competidores internacionais. Então, a dado momento percebi que não era muito bem aquilo que eu queria fazer nos anos seguintes e acabei de fato acabando na construção depois de ter
ficado praticamente 10 anos a trabalhar em supply chain numa multinacional. Uau. Então trabalhei com coisas muito ligadas à parte industrial, à manutenção de equipamentos, à importação de máquinas, etc. Depois fiz o meu MBA pela Bélgica, pela Vlerick. E quando retornei para Moçambique, fiz algum tempo ainda na minha carreira e percebi que de fato havia aqui uma grande oportunidade no lado de construção. Uau. E como é que a gente decide dar o primeiro passo foi quando decidimos que queríamos fazer uma casa para minha mãe, não havia assim muitos recursos para contratarmos uma empresa, então já agora... Aqui em Maputo? Aqui em Maputo. Ok. Já que entendo um pouco de gestão de projetos, então decidi montar um pequeno projeto, fazer a gestão das equipas, entre pedreiros, ladrilhadores, eletricistas e por aí fora. E decidimos executar o projeto, e o projeto correu bem, com sucesso. Uau. Mesmo sem nenhum grau acadêmico. O primeiro trabalho foi a construção da casa da tua mãe? Da casa da minha mãe, exatamente. Uau. Então depois daí decidimos, olha, se calhar é uma oportunidade para fazermos para mais pessoas. Então foi quando começamos a elaborar um pouquinho mais a nossa estratégia, a estruturar a equipa. Nós hoje temos uma parte que é ligada ao lado de remodelações, que tem uma necessidade bastante específica para o nosso mercado, ligada, por exemplo, clientes que, sei lá, mudam-se regularmente ou anualmente de uma flat para outra, ou pessoas que têm uma casa por acabar, os escritórios por ser renovados, então tem uma demanda muito específica nessa área. E do outro lado temos o desenvolvimento de projetos novos, ou seja, erguer projetos de raiz. Nós lançamos na Facim no ano passado o nosso bloco Barassarana, que tem passado muito já em alguns canais, alguns canais de publicidade. Barassarana. Na verdade, o nome às vezes pode fazer um pouco de confusão, mas é bastante intuitivo. É como se fosse Barassarana, o que significa? Abraçar. Na língua local vem Barassarana, vem de se abraçar. Porque na verdade são blocos que se abraçam. E quando a gente pensa, mas por que blocos que se abraçam? Na verdade existe uma grande vantagem. E quando nós temos blocos, eles na verdade são feitos de areia, 90% de areia, uma areia específica, testada e comprovada, que é misturada com 10% de cimento. E ele produz uma resistência 2 vezes superior em relação ao bloco que nós conhecemos. Chama-se hollow block, que é o bloco com duas cavidades superiores. Então, ele não só vai reduzir o custo de construção, por reduzir o consumo de cimento, mas ele também vai simplificar o processo de alvenaria. Nós hoje sabemos que quando vamos fazer uma parede, nós colocamos os blocos, depois temos já a argamassa nas ligas, e no nosso bloco é mais ou menos a lógica do Lego. O Lego, quando nós damos às crianças, que é montar, sim. Exatamente, nós não usamos nada para ligar, porque a própria estrutura do Lego já faz com que o outro se encaixe perfeitamente e a estrutura seja forte. Então, com este bloco, a lógica é mais nesta linha, mas obviamente numa versão de uma casa. Então, vai, nesse ponto de vista, reduzir os custos, mas também o próprio prazo da obra acaba sendo reduzido. Estamos a falar entre 30 a 40 dias para uma casa ter mais ou menos 60 a 80 metros quadrados. Estamos a falar aqui também da vantagem que não necessariamente a pessoa precisa rebocar ou pintar a casa, é opcional. Aí também já traz uma vantagem condicional. Estamos a falar de um sistema de produção que é móvel, ele é atrelado aos nossos equipamentos e veículos. Então, dependendo dos clientes que têm terrenos fora da cidade, nós conseguimos de alguma maneira produzir localmente. Vamos imaginar que seja na Manhissa ou em Marraquém. Então, nós identificamos os produtos ou materiais locais, areia específico, tem ali uma certa tolerância de algumas propriedades, como, por exemplo, o barro, os sedimentos, etc., que deve ser considerado para atingir a resistência que nós pretendemos, mas isso é feito e nós conseguimos produzir localmente. Então traz uma série de vantagens para como nós vemos a construção. Muitas vezes pensamos que é algo caro, demora, e depois muitas vezes temos uma obra parada que nunca terminamos, ali é muito dinheiro empatado e não podemos nem usar a obra porque não está acabada, e não podemos nos mudar para aquele espaço também, porque, enfim. Então, com esta iniciativa, a ideia é consciencializar cada vez mais as pessoas na maneira como nós vemos construção, como vemos o conceito da habitação, que é também voltado ao tipo de mercado e tipo de condição financeira das pessoas em Maputo, por exemplo, ou em Moçambique. E Barassarana trouxe uma revolução na área de construção civil. A Sílvia volta da Bélgica, constrói a casa da mãe, descobre uma oportunidade de negócio, entra no mercado, desenvolve um produto específico, que é Barassarana, que é um conceito inovador e único, obviamente. E tu, no meio desse processo, quais foram os maiores desafios
ao se inserir no mercado, na inserção do mercado, obviamente nós temos vários desafios, todos nós como empreendedores. E qual foi o maior desafio ao entrar no mercado? Partindo do princípio que, obviamente, trabalhava com grandes empresas, blockchain, volta de Bélgica, constrói a casa da mãe, olha e fala, eu vou entrar no mercado totalmente desconhecido. E qual foi o maior desafio seu ao entrar no mercado? Eu acredito que muitas vezes, se calhar não é algo só Silvia ou só indústria de construção, mas acredito que é meio que transversal para qualquer novo desafio profissional que nós estamos a encarar. E muitas vezes nós, quando temos ali a paixão, queremos fazer acontecer, temos um sonho, implementar algo, não temos noção do que é o processo, do que é exatamente que nós precisamos para ter sucesso naquilo que nós nos propusemos a fazer. Como, por exemplo, quando nós nos graduamos, podemos achar que vamos ter uma excelente carreira, mas não é necessariamente verdade, porque o mercado pode não estar à procura exatamente do que eu aprendi na escola. Então vai pedir um pouco mais de nós. E aqui no caso da construção não é muito diferente. Então no meu caso eu não tenho um background de engenharia, por exemplo, mas eu estou associada a pessoas na minha equipa que têm esse background. Tenho a parte de business, tenho a parte de supply chain, tenho a experiência do projeto da casa da minha mãe, tenho a equipa que também tem esse background, tem uma base de dados do processo, de como a receita, pelo menos para uma, só que quando a gente cozinha para uma pessoa e para 50, não necessariamente a mesma lógica funciona, porque nós temos uma escala. Então quando estamos a fazer para mais clientes, temos que gerir aí já um mercado muito mais exigente, temos que de alguma maneira ter algum tipo de organização no nosso sistema de fornecimento de materiais, segurança. A construção é uma área bastante delicada, o tipo de necessidades do mercado é diferenciado. Podemos ter um Honório que quer uma casa, não sei, tipo 4 de 2 pisos, mas também temos um João que quer uma solução muito simples, tem um terreno que se calhar foi oferecido ou comprou e quer uma solução simples para se mudar, se calhar de um apartamento em Maputo para um lugar com um pouco mais de espaço, mas não quer gastar tanto dinheiro. Então como é que nós como empresa nos posicionamos perante um mercado bastante diferenciado e competitivo? E competitivo, exatamente. Nós precisamos aqui afinar um pouco algumas coisas no produto. E isso acontece todos os dias, porque as tendências, por exemplo, de construção há 10 anos atrás, não necessariamente são as mesmas de hoje. As necessidades dos clientes, nós também estamos expostos a muita informação, etc. Então, o conceito da casa de sonhos vai mudando ao longo do tempo. Então, o nosso exercício constante é tentar inovar, de alguma maneira, fazer com que nós possamos oferecer aos nossos clientes um serviço de qualidade, mas que também não seja fora da capacidade econômica da maior parte das pessoas em Moçambique. Então, o caso do bloco é um deles que vai ajudar na construção, mas também temos uma tecnologia na parte da pintura, que nós conseguimos pintar até 5 vezes mais rápido do que se fosse uma pintura convencional. Não, então, e por acaso eu vi um dia... Exatamente, nós temos um vídeo que está lá nas nossas páginas, para quem estiver a acompanhar pode depois ver. Imagina que quer surpreender a sua esposa ou alguém em casa, quer mudar o look da casa, e a pintura ainda é considerada uma das formas mais econômicas de fazer reforma e reabilitação. Às vezes nós temos um apartamento que achamos que ele é velho, não é tão confortável, nem sempre nos sentimos bem, e às vezes uma pintura básica já muda como é que nós vemos o mesmo espaço. Porque não é só apenas sobre a beleza estética, mas é também sobre o conforto, sobre como nós nos sentimos, sobre a produtividade, sobre a qualidade de iluminação que nós temos. Tudo isso vai afetar a nossa qualidade de vida. Nós sabemos que a tendência agora é querer aumentar a esperança de vida. Claro. Então, com 60 certeza, anos, agora nós queremos passar para 100. Quanto mais anos, melhor. Então, ninguém quer morar todos esses anos num lugar sem conforto. Claro. Então, a nossa casa, com certeza é um bom investimento, porque é onde nós passamos grande parte do tempo. Claro, onde nos permite sonhar mais. Exatamente. Então nós, de alguma maneira, tentamos contribuir para que isso se torne realidade. E vocês estão a fazer. Tu encontraste desafios e conseguiste fazer turnaround a meio a esses desafios, criaste um produto novo no mercado, que é um produto que traz uma inovação, e entras no mercado como mulher, obviamente, e tu criaste uma coisa que mais admiro assim, networking. Tu és uma mulher, tu és conectada. Obrigada. Tu és conectada. É muito importante para a nossa área, é muito importante. Como que tu iniciaste a sua rede de contato de networking? Tu voltas, sais na área de moda, claro que tu conheces várias pessoas, entra supply chain, blockchain, é isso? Supply chain. Cadeia de fornecimento. Ok, cadeia de fornecimento. Tu voltas da Bélgica, constrói a casa da mãe, vê oportunidade de mercado, ok, vou entrar de cabeça. Tu entraste de cabeça. E
tu és inteligente, tu crias de alguma forma parcerias incríveis. Eu não entendo sobre este mercado, mas vou buscar pessoas que entendem. Que o maior desafio de muitos empreendedores, muitos empresários, é que quando eles têm um negócio, eles pensam no capital, e o capital que eles estão a pensar é o capital financeiro. E tu mudaste a lógica comum, pensaste no capital humano. Olha, eu preciso de alguém que entenda sobre engenharia, eu preciso de alguém que entenda sobre arquitetura. E tu trouxeste esses dentro da sua empresa, naquela altura, projeto, e a sua empresa agora está a tocar terror, literalmente, no mercado, está a fazer trabalhos incríveis. Como mulher, como que tu entras e cria uma rede de contato que realmente é relevante para si, para o seu branding pessoal, profissional e para a sua empresa? Eu acho que tudo começa com um pouco de atrevimento, e eu acho que essa receita não é só aplicável a mim, mas a qualquer pessoa que queira empreender. Eu acho que timidez e empreendedorismo são duas coisas que dificilmente vão caminhar juntas. Então, nós, obviamente, ou viemos de uma formação acadêmica, então temos no mínimo docentes e colegas, já é um starting point. Então, se eu não estou necessariamente afiliada a algum tipo de associação ou organização que promove mulheres empresárias ou homens empresários de um determinado ramo ou outro, preciso começar a ficar um pouco mais atenta. No meu caso, eu comecei por usar a minha rede de contatos da empresa anterior onde eu trabalhava como starting point, ligado àquilo que eu já tinha da minha formação acadêmica. Teve o projeto da minha mãe, de alguma maneira estive exposta à realidade de executar algo na área que eu queria fazer. Temos a base de dados de fornecedores usados, de potenciais fornecedores. Então, tudo isso, de alguma maneira, nós vamos usar como algo que nos vai ajudar a fechar algumas lacunas. E acredito que fazer uma autoanálise já nos dá um bom indicador de onde precisamos colocar mais energia no negócio. Por exemplo, alguém que queira empreender na área onde eu estou e tem uma formação já, por exemplo, de engenharia, se calhar ela tem que se focar numa outra área, não necessariamente de engenharia, porque ela já tem esse perfil. Então, dependendo de perfil para perfil, precisamos perceber aonde precisamos de mais ajuda ou mais sinergia. No meu caso, eu procurei organizações como, por exemplo, a CTA, que apoia a mulher, entre outras que vão muito em linha com aquilo que nós fazemos. E tu estás agora na CTA, no Pelour da mulher? No Pelour da mulher. Uau! E tu tens, de alguma forma, puxado várias outras mulheres, criado vários projetos. Eu tenho visto várias iniciativas que tu participas e tu tens já incentivado outras mulheres. Tu estás envolvida em um projeto que está a incentivar mulheres extraordinário. Parabéns. Agora, já tendo uma empresa, rede de contacto, as coisas já estão a funcionar, ou seja, a sua empresa já está a funcionar neste momento. Mas existe o maior desafio de todo empreendedor, todo empresário que inicia um negócio em Moçambique, não só em Moçambique, em qualquer canto do mundo, em que é confundir as contas das empresas pessoais e das contas pessoais, ou seja, é confundir o dinheiro da empresa e o dinheiro pessoal, ou seja, faz rancho com o cartão da empresa. E qual foi o seu maior desafio nessa área, gestão financeira da empresa? O dinheiro já está a entrar, construí a casa da minha mãe, descobri um negócio, busquei parcerias, criei um projeto extraordinário, descobri um produto, personalizei, criei um branding, Barassarana, que é um nome muito intuitivo e eu não estou a me esquecer agora. E que todo mundo que ouve não consegue esquecer. A equipa de marketing está de parabéns. E tu estás a criar algo, um ecossistema incrível. Tu estás a construir um networking. Nesse processo todo já vem o processo de gestão. E gestão financeira, nesse caso, que é o maior desafio de muitos empreendedores, muitos empresários. Qual foi o seu maior desafio na gestão financeira? De coração para coração. De alguma maneira eu acho que sinto-me privilegiada porque eu estudei economia. Então, começando por aí já é uma grande vantagem. A gente já vem aí com algum tipo de background em termos de formação acadêmica, de que de fato temos uma identidade. Até legalmente, empresa é uma pessoa e uma pessoa individual ou acionista, legalmente tem outro valor. Então, precisamos separar as contas de alguma maneira. Existe um esforço inicial em qualquer negócio da parte dos investidores ou acionistas que tem que ser feito na empresa, mas a dado momento a empresa ela tem que ser como um bebê quando nasce. Nós fazemos tudo para o bebê, mas a dado momento ele tem que começar já sozinho a buscar água, a fazer as coisas por ele próprio. Então, não acho que é muito diferente na área dos negócios. Eu sempre procuro, de alguma maneira, separar. Mesmo para o movimento, acho que é duplo. Tanto no momento de a empresa pagar dividendos ou a empresa
pagar salários, como no momento em que nós fazemos as injeções, seja investimento em equipamentos, ou em formação, ou em outro tipo de área, separar e ter uma visão clara de o que é que nós precisamos de rentabilidade por trás daquele esforço financeiro. Porque o dinheiro, ele tem valor no tempo. Então, mesmo que alguém tenha um valor X na conta disponível, ele tem um custo de oportunidade. Ou ele e coloca na empresa, em que envolve mais o tempo dele, o tempo da equipa, o trabalho, as vendas, etc., toda uma estrutura, ou ele deixa no banco no mínimo, se não estiver a falar com outras agências de microcrédito. Então, existe um custo de oportunidade eu tenho uma microcrédito, então, nós financiamos também empresas. Então, se tiver algum... Pronto, aqui já vamos fazer mais ligações. Vamos aproveitar a oportunidade para expandir. Parabéns, porque o maior desafio de muitas empresas falam, porque os donos roubam. Os donos das empresas são os piores ladrões dentro das suas próprias empresas. E são os péssimos funcionários, ou seja, os funcionários deles vivem melhor que eles. Estou a te falar sério. Eles constroem a empresa, paga salários, no final das contas ele não tem dinheiro. Por quê? Porque ele dentro da empresa não tem salário. Ele rouba, no final das contas, aquele dinheiro, porque quando ele rouba aquele dinheiro, ele tira pouco. Tira 10, tira 20, 30. E no final das contas ele não tem dinheiro, a empresa não tem dinheiro, mas os funcionários recebem no final do mês. Ou seja, os funcionários têm luz, têm água, têm tudo, mas ele não tem dinheiro. Tu tens uma time de marketing que é extraordinário. Olha, obrigada, olha aí, os parabéns. É uma equipa extraordinária. Como que tu lidas com esse processo de gestão de pessoas? É muito interessante, especificamente no meu caso, porque nós vamos ter uma equipa bastante diversa. Vai ter um back-office, por exemplo, que é a estrutura de escritório, em que nós vamos ter pessoas com background de arquitetura, contabilidade, marketing, por exemplo, que tem que coordenar uma equipa que não necessariamente tem um grau acadêmico tão grande, mas tem um papel tão fundamental na empresa. Que, e tu tens que transmitir o conhecimento. Os pintores, os carpinteiros. Uau. Então, muitas vezes as empresas ligadas ao ramo idêntico ao nosso é subestimar o valor desse tipo de pessoas ou quadro na empresa. E eles são os que de fato são a linha da frente com o cliente. Por mais que a gente tenha uma boa imagem do marketing, mas se a qualidade do trabalho entregue ao cliente não for no padrão aceitável, temos um problema muito sério para gerir. E nós aqui buscamos a cada dia fazer diferente. Nós, por exemplo, reuniões de formação, de capacitação, nós procuramos sempre envolver também a mão de obra que está na linha da frente, independentemente do seu nível de grau de formação acadêmica. Porque nós, quando fazemos análise do negócio, o que vai contar não é necessariamente quem estudou mais ou menos. É quais são as áreas-chave para o negócio que nós estamos e como é que essas pessoas estão capacitadas para responder aquilo que é a estratégia da própria empresa. Então, investimos muito em formação. Algumas vezes eles têm que parar a mesma obra. A gente diz, olha, 2, 3 dias não vamos fazer obra e vamos voltar para o escritório e falar. Quais são os nossos objetivos? Por que é importante nós trabalharmos como equipa? Por que é importante a gestão do tempo? Por que é importante gerir os materiais e ferramentas da empresa? Apesar deles não terem um grau acadêmico tão alto, mas isso faz bastante diferença nos resultados da empresa. Então, acredito que é mais nesta linha, manter as pessoas motivadas e engajadas e elas verem cada dia ou cada obra como um desafio, como algo que elas vão fazer para crescer, não só o nome da empresa, mas também elas aceitam um desafio, ou, sei lá, o Honório tem que se mudar para aqui em uma semana. Então, nós temos um desafio de fazer com que o seu escritório funcione uma semana. Então, colocar mais nesta perspectiva, acredito que promove mais engajamento na equipa e ajuda a empresa a atingir cada vez mais resultados. Interessante. Tem visão clara, identificou a oportunidade, aproveitou, criou networking, entendeu sobre a gestão financeira da empresa, entendeu sobre gestão de pessoas, que é liderança, que tu és uma excelente líder. Obrigada. E tu estás a ter resultados. Agora, e tu inspiras várias mulheres. E muitas mulheres aspiram a empreender, tornar-se empresárias como tu. O que é que acha que as mulheres precisam se focar naquele objetivo, aquele pilar, independente do curso, independente do negócio, tipo de negócio que uma mulher queira começar a engrenar? O que você acredita que é o pilar principal para a mulher entrar no mercado e realmente criar algo extraordinário como tu estás a fazer e muito bem?
Então acho que temos que voltar um passo atrás, que é primeiro qual é o nosso propósito. Porque se a gente sai a fazer o que toda a gente faz, temos que cair no grande erro de passar a vida a tentar imitar algo que nós não somos. É como se uma tartaruga tentar ser um cavalo e vice-versa. Não vai dar muito certo. Pode subir em cima, né? As habilidades de cada um. Porque as habilidades de cada um são específicas. Então a primeira pergunta é: o que eu sou muito bom a fazer? E aqui vai desde o mínimo detalhe, que seja, sei lá, arranjar melhor o cabelo, tomar notas numa reunião. Tudo tem valor, nem que seja cuidar de crianças, por exemplo. Se calhar o meu futuro é abrir uma escola, uma creche ou um centro de reabilitação de crianças, não sei. Até construir aviões, mas o que eu sou bom a fazer acima da média? Muitas vezes isso pode estar a ser um bom indicador de onde está o nosso talento, e nem sempre é igual à nossa área de formação. Claro. No meu caso eu estudei economia, mas hoje faço construção, gosto de construção. É uma coisa que ao ver, por exemplo, a gente passa a ver uma escola que não tem as condições que nós queremos e nós nos sentimos incomodados com isso. O que é que nós podemos fazer de alguma forma para melhorar com os recursos que têm? Então o desafio, eu acho que é para as mulheres é verem o que elas têm individualmente, que é especial ou que é acima da média. Eu acho que um bom sensor ou termômetro pode ser, por exemplo, o tipo de elogios que nós recebemos. Por exemplo, a pessoa veste muito bem, ou se calhar não é uma má ideia investir na área da moda, ou sei lá, toma muito bem apontamentos. Se calhar tem que trabalhar com a parte de literatura, ou por exemplo em eventos organizar os blocos de notas, alguma coisa, mas tente ir por aquilo que está acima da média. Então eu acho que esse é o primeiro passo, identificando isso e o seu próprio objetivo de vida, é ver quem nos pode ajudar, porque já existe alguém que fez algo, de alguma maneira, para resolver o mesmo problema. Então o que é que nós podemos tirar de lições dessa pessoa para a nossa própria empresa? No meu caso, por exemplo, construção, eu fiz a casa da minha mãe, mas já existem muitas pessoas que constroem. Comecei a ter mais amigos, engenheiros, arquitetos, comecei a conversar mais com essas pessoas, ser mais curiosa, fazer perguntas. Por que tem que ser por que esta laje tem que ter 15 centímetros e não 20? Às vezes podem aparecer perguntas, não, mas isso nem é tão necessário perguntar, mas se calhar pode nos abrir olhos para uma oportunidade de negócio que nós não tínhamos pensado antes. Por que, por exemplo, a maior parte das pessoas em Maputo tem os seus parquês em mau estado? Temos vários apartamentos em Maputo em que os seus parquês estão em mau estado. Por quê? Começamos a ver, mas porque afagar às vezes suja as paredes, mas por que suja as paredes? Se calhar a técnica que nós usamos para afagar o chão não é ideal. Já agora, fazendo aqui a publicidade, temos uma máquina que suja muito menos e é muito mais rápida. Então, vai aí com a questão, por exemplo, da pintura. Às vezes a gente quer ver a casa, a sala não está assim tão limpa, as crianças às vezes tocam nas paredes e a gente pensa, mas para pintar depois fica o cheiro da tinta, então fica aquela, não vou pintar este ano. Mas se calhar agora nós, com a solução que temos, vai ao seu trabalho e volta e a sua casa está pintada. Então, é possível. É possível, só precisamos fazer as perguntas certas eu gosto. E tentar resolver o problema do cliente. Ele quer a solução e a resposta. E eu gosto da sua paixão pela sua área. E tu falas isso, é visível a sua paixão. Descobrir o propósito, identificar o propósito, investir em conhecimento, criar rede de contactos, ou seja, em outras palavras, a Sílvia, padronizando isso, a Sílvia identificou uma oportunidade, olha, eu preciso criar, obviamente, criar novos caminhos, encontrar novos caminhos. Através de novos caminhos, eu vou encontrar novas pessoas. Pessoas que não estavam naquela área antiga, ou seja, que não são os meus amigos, ou seja, aqui vou ter... Temos que sair da nossa zona de conforto. Vou abrir a mão. E vou abrir a mão dos amigos, vou abrir a mão dos conhecidos. E quando eu abro a mão, e vou entrar num mundo desconhecido. A Cília fez isso. Saiu da engenharia, aliás, saiu de supply chain, entrou na economia, volta, constrói a casa da mãe, viu, isso pode funcionar, novo ambiente, novas pessoas, começou a conhecer novas pessoas. E essas pessoas que chegaram na vida da Sílvia, aconteceu uma mágica que é extraordinária. Começou a ter novas ideias, novas formações, investiu em conhecimento, investiu de alguma forma em novos lugares, isso te levou a novos lugares. Essas novas pessoas, tu fizeste uma formação agora na África do Sul. Fiz, ligada à construção, que é para aperfeiçoar cada vez mais o nosso bloco Baraçarama. Nós já temos ele construído o conceito, mas o mercado moçambicano às vezes tem algumas peculiaridades, então tentamos a cada dia novos ambientes, novas pessoas, novas ideias, novos conhecimentos e criaste novos caminhos que é Baraçarana.
são novos projetos que foram surgindo através do ambiente que tu mudaste aqui atrás, pessoas que conheceste, conhecimento que foste adquirindo, aí surgem novos resultados. É aí que nós temos a Sílvia hoje, que é imparável. É um processo contínuo, estamos todos no caminho do Sílvia, como jovem, como empreendedora, como empresária, que eu muito admiro e honro muito a Sílvia, porque a Sílvia não só tu fazes isso sozinha como mulher, busca outras jovens e tu busca amparar, criar projetos, abraçar novos desafios e tu estás a levantar essas mulheres. Se tu pudesses olhar para essas jovens empreendedoras e empresárias que têm desafios hoje, têm empresas hoje e falar uma palavra, que mudou a maçaneta da Sílvia, qual seria? Eu diria que se estamos a falar de mulheres que elas já têm a veia empreendedora, porque não necessariamente é para toda a gente. Não é errado não querer fazer um novo negócio. Nós podemos empreender dentro das empresas que nós trabalhamos. Podemos querer criar algum tipo de impacto social, algum tipo de impacto econômico. Não, é possível. Não necessariamente todos temos que criar uma nova empresa. Isso é uma coisa que é importante ficar clara. Mas para as que já escolheram enveredar por esse caminho de criar uma nova empresa, um novo negócio, nós precisamos ver onde é que nós queremos chegar. Qual é o nosso objetivo? Eu vou abrir uma empresa de construção, qual é o meu objetivo? Hoje isto, no meu caso, está pautado nos valores da nossa empresa, está pautado na missão, visão. Nós queremos usar recursos que já estão disponíveis, que nós temos abundantes em Moçambique, e converter em melhores condições de habitação. Seja usar madeira, vamos usar areia. O que é que nós já temos? Podemos dizer, mas cimento é caro, o preço subiu. O que é que nós já temos que podemos usar a nosso favor? Então, para as mulheres que estão a ver, o que é que nós, ou o que é que elas já têm que podem usar na área em que estão a tentar criar algum tipo de impacto? Com essa pergunta respondida, onde é que nós podemos chegar? Se é, por exemplo, um salão. Tem um salão na Somachilde, ou na Baixa, onde seja. Ou na Empíricos. Qual é a visão da empresa daqui a 3, 4 anos? Eu preciso começar a trabalhar isso hoje. As grandes marcas de empresas que nós temos, elas têm vantagem competitiva porque elas começaram a trabalhar nestes assuntos há alguns anos atrás. Hoje vemos grandes empresas a lançarem 5G e tecnologias de internet, etc. Porque elas já viam como é que o futuro ia ser. Começaram a trabalhar nisso antes, porque qualquer tecnologia nova ou qualquer produto novo que nós lançamos demanda o seu tempo. Não é uma questão só de criar o produto e já está. Eu preciso testar o produto, eu preciso comprovar se o mercado está aceito. Às vezes temos que redefinir esse produto. E tudo isso leva tempo. A experiência tem muito valor. Às vezes a gente erra, a gente diz, na vida ou a gente ganha ou a gente aprende. Então, a experiência tem um valor. Se não fosse isso, as empresas às vezes não diriam tem que ter X anos de experiência. E se estivesse numa loja, íamos lá e comprávamos a experiência. Mas não temos como, temos que viver os 5, os 10 anos de experiência que eles pedem. Mas existe uma coisa muito interessante nesse processo. É que nós temos a Sílvia para encurtar essa curva de aprendizagem. Tu estás a encurtar o processo de aprendizagem dele. Em vez de palpar e testar, tu partilhas códigos que vão ajudar essas mulheres empreendedoras, empresárias, a maximizar os seus resultados. Sílvia, muito obrigado. Eu fiquei fascinado em conversar com a Sílvia, porque é uma pessoa que eu muito admiro e tu estás a tocar terror. Que continua a tocar terror. Tu és incrível. Bem em linha com o que acabamos de dizer aqui, eu acredito que é uma grande oportunidade do CEO Summit para as mulheres irem e fazerem networking que nós falamos, porque muitas vezes nós estamos com um desafio muito grande dentro da empresa e já existem mulheres, ou homens ou profissionais naquela área que têm um pouco mais de experiência. Então, ir a experiências como estas não só alarga a nossa visão de negócios, mas muitas vezes é lá onde nós conseguimos o nosso próprio cliente. Já passou aquela altura em que nós fazemos tudo ir a porta de cada pessoa, mas nós criamos relações que agregam valor, sinergias. Não é só ir lá mendigar para que o cliente compre, mas é criar valor, de fato, win-win partnerships. É ir a estes lugares e conversar com pessoas como Honório ou como outras pessoas que estão lá e que, de fato, estão na mesma linha da frente que nós. Pode ser em ramos diferentes, se calhar eu tenho construção, tenho alguém que está numa outra área, mas de alguma maneira eu posso dar os serviços de construção e posso comprar talvez serviço de seguro ou de contabilidade. E é assim que nós fazemos negócio, porque somos jovens, estamos num mercado bastante pequeno e acho que as mulheres têm que se expor, é mesmo ir para eventos como este, como o CEO Summit. Então encorajo aí as mulheres que estão a acompanhar, façam parte da... Que este ano haja mais conexões, que possamos fazer mais negócios bons. Eu estive no ano passado e foi fantástico, criamos ali uma boa rede de contactos, agora temos algum tipo de apoio até técnico ligado a algumas empresas que estiveram lá. Então encorajo as outras mulheres a fazerem parte, vale muito a pena.
vale muito a pena. Esperamos que a cozinha esteja, em princípio nós queremos muito estar, porque é uma iniciativa que faz diferença, então é isso. Uma força para as mulheres empreendedoras em específico, a todos, as homens e mulheres, mas especialmente as mulheres que no dia a dia empreendem, seja em negócios informais, que lutem para torná-los formais, porque aí vamos pagar mais impostos, o país vai crescer, mas também para aquelas que já têm uma empresa grande, não deixem de aprender, não deixem de crescer. Silvia, muito obrigado por nos acompanhar neste programa Bastidor CEO, que nós desenvolvemos para ajudar as empresas, os empresários, os executivos a acabar com o caos nas suas organizações, através de técnicas, ferramentas testadas a sua aplicabilidade dentro de várias empresas. E nós hoje temos orgulho de dizer que nós já ajudamos mais de 50 mil empresários. Parabéns. Juntamos mais de 20 países e este ano vamos juntar os 20 países de novo. Trabalhamos vários programas como em Angola, vamos trazer Angola, o Angola CEO Summit, vamos trazer o CEO Golf Day, vamos juntar CEOs de decision makers, grandes companhias multinacionais. Temos grande oportunidade de negócio. Temos o CEO Club e temos o Conselho. O Conselho, nós ajudamos as empresas, médias empresas, grandes empresas, a diversificar seus investimentos, a identificar quais são as empresas que eles podem comprar, quais são os negócios que eles podem investir. Juntamos eles com os maiores decision makers internacionais, ou seja, os Bastidor CEO é um programa que ajuda muitos empresários. E muito obrigado a si, caro empreendedor, cara empreendedora, que acompanha este programa. Tech Action Rumo Elite.